Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, então, eu gostaria de compartilhar alguns recados muito importantes com vocês e depois ler Isaías 60 para dar continuidade a esta série, porque, enfim, eu gostaria de finalizar, de ir até o 65, né? Então, primeira coisa muito importante que eu tenho que tentar lembrar aqui. Basicamente, eu quero falar sobre traduções com vocês de forma breve. Então, recentemente eu adquiri uma King James 1611 e a Bíblia que eu uso faz alguns anos é a Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, graças a Deus eu descobri que ela é boa, inclusive. Parabéns pro João Ferreira de Almeida. Então, o que acontece? Estava vendo hoje, apareceu para mim um pregador, é Robert Whittaker, no qual o vídeo ele estava falando o seguinte, sobre alterações na tradução em dois aspectos importantes do Evangelho. Então, essas alterações não são algo novo, não é algo que acontece de agora, mas já é algo feito pela Igreja Católica há muito tempo. E pelo sistema religioso, enfim, pelo inimigo que usa as pessoas para fazer isso, né? Então, primeiro aspecto importante, que eu verifiquei na Almeida e na King James e está correto. O Evangelho, isso é em Romanos, né? Está falando assim, que nós somos salvos, alcançamos a salvação pela fé no seu sangue, pela fé no sangue do Messias que foi derramado na cruz. Só que, mesmo na tradução que era considerada boa, que veio direto da Vulgata Latina, ou seja, que a Igreja Católica traduziu, eles alteraram isso, pela fé, eles tiraram que é no sangue, é como se fosse, fica um negócio meio desconexo, assim, tirando a ênfase da fé no sangue do Messias, dizendo que é só a fé geral, a fé na sua morte. Então, assim, tá completamente errado, né? E desde aquela época, tanto é que quando o rei Jaime I reuniu toda aquela galera, o episcopado lá, os puritanos, os anglicanos, todo mundo que ele reuniu para fazer essa tradução, houve um grande avivamento no mundo. Por quê? Por causa dessa nova tradução, por causa do evangelho sendo espalhado de novo, né? Só que e fora das garras da Igreja Católica, né? Porém, logo em seguida já veio a retaliação, houve perseguição, mortes, justamente por causa da verdade. Então não é algo novo, né? E aí, outra coisa, tem um versículo, eu vou deixar aqui embaixo esses dois. Tem um versículo que ele fala sobre a importância, né, de como que Jesus morreu. Que é alguma coisa assim também, sobre a salvação, acho que está em Romanos 3, deixa eu só vir aqui, mas fala sobre a importância de como que Jesus morreu. E como que ele morreu? Na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, ele se entregou, sofreu e morreu na cruz, entende? Uma morte humilhante, uma morte pesada. Só que eles retiraram, também a Igreja Católica retirou esse como ele morreu, deixou só pela morte de Jesus, entendeu? Só que como se qualquer jeito que ele morresse fosse o suficiente. Se ele tivesse morrido afogado, assassinado de qualquer jeito, ataque cardíaco. Então eles retiraram a questão do... Não é a morte, né? O versículo fala... Paulo está falando como ele morreu, isso é muito importante, né? A crucificação, o derramamento do sangue. Então são essas duas questões que são muito importantes aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, eu não achei. Então aqui, Romanos 3,25 fala: ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Então aqui está claramente, a fé no seu sangue. O outro versículo eu vou deixar aqui embaixo. Então, só para vocês tomarem cuidado com as traduções, mas ao mesmo tempo eu descobri que a Almeida é boa. Então, assim, não precisa ser a King James, mas muito cuidado com as traduções. Segundo ponto, antes de ir para Isaías, uma coisa magnífica, como que Deus reuniu, um pensamento que eu estava tendo, né? Como que Deus nos reuniu aqui, porque o mérito não é nem meu de estar aqui e nem de você. Também, assim, se vocês estão aqui, já é um grande sinal de eleição, né? É uma pessoa que está buscando ouvir sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, as coisas do Criador. Só que eu estava parando para pensar como isso não é nem mérito meu de estar aqui falando e nem de vocês, porque de Deus vem o querer, o efetuar, Ele que coloca no nosso coração a vontade de buscar as coisas de Deus, porque isso não vem de nós para que nós nos gloriemos e também não vem da nossa carne, entende? Então a fé é um dom de Deus, a nossa busca, a nossa vontade, a nossa sede, tudo vem do Pai. Então, graças a Ele, era só essa reflexão que eu estava fazendo. Então vamos para Isaías 60, para não ficar muito longo. Então a glória de Sião: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão em teus braços. Então o verás, serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá. Todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas... Deixa eu só ajeitar aqui. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti. Os carneiros de Nabaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens, e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e virão primeiro os navios de Tarsis, para trazer seus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Ou seja, glorificou ao Messias. E por isso que os gentios caminharão à luz do Messias. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, conduzidas pelos seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário. Assim glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão diante dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então, dá para ver que não está falando apenas sobre o Messias, né? Pode ter essa interpretação, mas parece que o foco é no povo de Israel e na Jerusalém e na Sião, né? Então, no Monte Sião. Então, em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração.
E mamarás o leite das nações, e alimentar-te-ás ao peito dos reis. Então saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro. Farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos. Mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Ou seja, aqui está falando sobre promessas futuras, certo? Sobre novos céus e nova terra, nova Jerusalém, a cidade que desce dos céus, que vem de Deus. E está falando também sobre a nação de Israel. Então, eu creio no seguinte: nós, que somos feitos filhos por adoção, pela fé em Jesus Cristo, nós automaticamente somos enxertados na figueira, não, na oliveira, certo? Na oliveira verdadeira, que é Israel, o povo escolhido. Dessa forma, eu creio que nós somos filhos espirituais de Israel, nós somos como se fossem judeus espirituais, né? Mas, então é isso. Então nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado, ou seja, toda a glória é dele e não nossa, pela nossa salvação, pela obra que foi feita no nosso coração e na nossa vida. Então, o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Então este é o fim de Isaías 60. O próximo é sobre o ministério do Messias. Muito bom. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários, se eu gostei. E é isso. Eu tentei trazer algumas informações para vocês aí, diferentes, e espero ter agregado na vida de vocês. Então, que o Criador os abençoe, meus irmãos, e até a próxima.